Bom dia, nono ano. Aula de correção da nossa atividade das páginas 360 e 361. Livro 2. Então pega aí. Quem não fez, por favor, vamos prestar atenção para sempre estar com compromisso. Tá bom? Primeiro quesito. Vamos lá. E vai ser o seguinte, gente, do nosso exercício. Passados 3 séculos da Revolução Industrial, né? Já se passaram aí vários anos da Revolução Industrial. O carvão, que o carvão iniciou a Revolução Industrial, o carvão é importante para a geração de energia da Europa. Justifique sua resposta. Então ele quer saber, pessoal, por que o carvão é tão importante para a Europa, certo? Então a resposta mais óbvia que vocês deveriam ter colocado seria essa aí, ó. Por quê? Quase 20% da matriz energética, né, das energias, né, que a Europa utiliza, quase 20% vem do carvão mineral. Não confundam com o vegetal do churrasquinho agora no São João, tá bom? Pss, nada de fogueira, certo? Então, ele é encontrado em grande quantidade, né? Ele é encontrado em grande quantidade, é eficiente, só pelaquela questão da poluição que não deve ser esquecido, né? Que a Europa tenta, né, diminuir essa emissão de gases poluentes, tá bom? Então, seria aí o porquê se utiliza tanto, porque quase 20% da matriz energética ainda provém do carvão, é do carvão mineral, pois ele é encontrado em grande quantidade, certo? Dando destaque aí também para a Alemanha, né, nessa questão do carvão, certo? O segundo, vou ter aí a letra E, a letra B, certo? Ele vai falar assim da questão das usinas nucleares, né? Sabemos que a energia nuclear, ela é limpa, só que ela é muito perigosa, né? Nós temos aí como um exemplo o grande desastre lá em Chernobyl, certo? Por volta de 1986, que foi aí uma catástrofe, certo? Até hoje lá a situação é dificílima, né? Não pode ser mais habitado, né? Porque ficou essa contaminação e contaminação por conta de um vazamento nuclear e é por vários anos, tá bom? Beleza? Então ele vai dizer o seguinte na letra A. Hoje em dia, qual a importância da energia nuclear para a Europa? Qual é a importância, gente? Certo? É para a geração de energia elétrica, né? A importância vai ser dessa daí, ó. Porque, veja bem, muitos países têm grande quantidade de energia elétrica gerada a partir das usinas atômicas. Então, por isso que, mesmo sendo perigosa, muitos países têm ela como principal fonte de energia elétrica. Vocês sabem, sem energia elétrica, tem condições, né? Nem essa hora a gente poderia estar dando aqui, tá certo? E letra B, né? Vamos ler aqui. Aponte um argumento, né? Uma justificativa para a construção de novas usinas, né? Apesar de ser perigosa, nós temos que ter um argumento, né? Os europeus têm que ter um argumento de por que ainda querem construir mais. Por quê? Pela necessidade, gente. Necessidade de cumprir uma meta que eles têm, de reduzir a emissão de gases poluentes. Sabemos que a energia nuclear é muito perigosa, só que ela é uma energia limpa, certo? E se for controlada essa questão da produção, pode ser evitado vários acidentes aí nucleares, né? As explosões e por aí vai. Tranquilo? Beleza aí, ó. O terceiro quesito vai dizer o seguinte, ó. Atualmente, que motivos levam os europeus a tentar diminuir o uso de petróleo e carvão mineral, né? Essas novas fontes de energia aí. Os europeus, por que eles tentam diminuir? Certo? Justamente pelo seguinte fato, gente. São energias que poluem bastante, fontes de energia que poluem bastante, né? Como no caso aqui no livro, o petróleo e o carvão mineral. Se nós formos falar da matriz energética mundial, o fator aí vai ser o petróleo em primeiro, o carvão mineral em segundo e o gás natural em terceiro. Então, o petróleo e o carvão mineral, eles são fontes de energia não renováveis, certo? São eficientes, mas poluem bastante. Então, o porquê aí os europeus tentam, né, diminuir esse uso? Por quê? Simples, pessoal. Por conta da emissão de gases, certo? De efeito estufa, né? Vocês sabem muito bem que o efeito estufa é um processo natural. A partir do efeito estufa que é possível ter vida na Terra, né? Esse aquecimento natural do efeito estufa, né?
que faz com que tenha uma temperatura ideal para ter vida na Terra. O problema é que quanto mais o homem emite gases para a atmosfera, então esse efeito estufa ele é o que? Intensificado. Então as temperaturas se elevam além do normal, certo? Então a Europa tenta diminuir essa emissão de gases poluentes justamente por conta desse fato também. Tranquilo? Vamos lá? Deixa eu pegar minhas anotações aqui, ó. Aí nós temos aí o quarto quesito. O quarto quesito aí ficaria fácil para vocês, bem mais fácil, que eu sei que vocês desenrolaram isso aí fácil, né? A resposta eu não coloquei aqui, mas vocês peguem o livro de vocês e fiquem cientes. Identificadas as medidas aqui abaixo, né, do nosso livro, o que os europeus estão fazendo, né, para poder diminuir essa questão aí dos gases poluentes. Ó. Identifique quais das medidas abaixo estão sendo tomadas pelos europeus. Deu uma paradinha aí, gente. Voltei. Essa paradinha aí, mas não dei resposta nenhuma, tá bom? Então, o que é que os europeus estão fazendo? Investindo investindo em captação de petróleo, né? Extraindo petróleo. Não, eu estou tentando diminuir. Então, essa daí eu não marco, certo? Investimento em fontes de energias renováveis, show de bolas renováveis, energia solar, energia eólica, certo? Aumento da reciclagem de resíduos sólidos, com certeza isso aí tem que ser marcado, certo? Investimento em tecnologias que favoreçam o desenvolvimento sustentável, que é justamente o que tinha na aula, né? Passado, né? As cidades inteligentes, certo? Então tem que se ligar aí. Então eu só não marcaria o primeiro aí, e as outras três eu marcaria com certeza. Show de bola? Vamos passar para o quinto quesito aí. O quinto também, pessoal, preste bem atenção. Vai te dar uma tabela, certo? A tabela que tem como título maiores importadores de petróleo, maiores compradores de petróleo. Importar é comprar, exportar é vender. Quem compra mais petróleo. E nós temos aí do primeiro ao 10º. E a letra A é simples. Que posição os países europeus ocupam na tabela? Pô, Estados Unidos não é Europa. China não é Europa. Índia não é Europa. Japão não é Europa. Certo? Coreia do Sul, pelo amor de Deus, não é Europa. Tá bom? Aí vem Alemanha, Itália, Espanha, Países Baixos, que é a Holanda, certo? E França. Então, do 6º ao 10º estão aí os países europeus, que eu sei que vocês sabem muito bem, tá bom? Já na letra B, por que esses países necessitam tanto importar, comprar petróleo? Por quê? Por que será? Por quê? Porque eles não produzem energia suficiente para suprir a sua demanda energética, certo? Eles não têm as fontes suficientes para poder atender às necessidades econômicas da produção, atender às necessidades da população. Então, eles têm que comprar, principalmente petróleo e o carvão mineral. Show de bola aí. Isso fica só para os países europeus, do 6º ao 10º, para essa nossa resposta. Tá bom? Vamos lá. Nós temos aí o 6º quesito. Explique. Vocês sabem explicar muito bem. A opção europeia pelo aumento da geração de energias renováveis. Pô, é o que a gente mais falou. Por quê? Para poder diminuir, gente. Eles tentam diminuir a emissão de gases poluentes e também diminuir essa dependência, certo? De importação, de comprar energia de outros países. Além de diminuir os gases poluentes, diminuir essa dependência também, certo? Uma resposta bonita aí, ó. Preocupação com a dependência externa, como eu falei para vocês, e com os altos níveis de poluição, porque as energias renováveis não vão poluir dessa forma, tranquilo? As energias renováveis, elas podem causar impactos ambientais. A construção de uma hidrelétrica, por exemplo, beleza, não vai estar emitindo gases poluentes, mas para você fazer a construção da hidrelétrica, aí você vai estar ali alargando o rio, desviando o rio, e você vai mexer com a flora e com a fauna, beleza? Não sei por que eu fiz esse gesto. Vamos lá. 7º quesito, ó. Observe a foto aí, ó. Certo? Na Islândia, Islândia vem logo o quê? Toda vez que falar de Islândia, vulcões, certo? Vulcões na Islândia, energia geotérmica a partir do vapor que vem lá do interior da Terra. E a letra vai dizer o seguinte: identifique o tipo de energia renovável
certo? Cheguei, voltei, viu? Identifica o tipo de energia renovável que pode ser extraído desse recurso. Da Islândia, a energia renovável que pode ser extraída é o que, ó? A energia geotérmica, beleza? E quais são os fatores naturais do continente europeu que impedem a produção energética de alguns tipos de energias renováveis? Por exemplo, uma pequena quantidade de rios, e a maioria desses rios não são rios de planaltos. Rios de planaltos, eles têm declividade, então favorece a construção de hidrelétricas, né? Já os rios de planície, eles servem para navegação. É o que tem na Europa, os poucos que tem são os de planície. Eles não têm declividade, isso dificulta a construção de hidrelétricas. E a inconstância dos ventos, né? Não tem essa grande quantidade de ventos que nós temos aqui nessa nossa região tropical, já que a região temperada não tem essas mesmas características. Show? Show de bola? O oitavo quesito aí é simples. Simples pra caramba. Ó, presta atenção. Nós temos o mapa importação de gás. Certo? Da Rússia. Vem da Rússia, importação, estão comprando da Rússia, em relação ao total de importações de gás em 2016. Então, toda essa resposta vai estar de acordo com a interpretação e leitura do mapa. De que forma? Quais informações representadas na letra A no mapa indicam um futuro aumento da importação de gás russo pela Europa, certo? Então, de que maneira aí? Pô, Rafael, como é que nós vamos responder aqui? Vamos colocar logo as respostas aqui para vocês. Deixa eu sair daqui um pouquinho, peraí. Deixa eu sair, beleza, vamos lá. Presta atenção aqui em cima. Quais informações representadas no mapa indicam um futuro aumento da importação de gás russo pela Europa? Ó, preste bem atenção aí. Vamos lá, gente. Ó, nós temos aí, vocês podem ver aí, o futuro aumento é justamente a construção, né, desses gasodutos aí, né, esses projetos que estão em andamento, na verdade, né, de gasodutos, ó, que estão nas linhas pontilhadas, que são esses dois aqui, né, Turkstream e Nord Stream. Então, vejam, já existem gasodutos e já estão construindo outros. Então, a tendência, né, a resposta da letra A, com as informações, é justamente a construção desses dois projetos. Então, vejam que, mesmo a Europa tentando, né, grande parte da Europa tentando fugir dessa dependência, vão acabar ainda comprando da Rússia, sabendo-se que a Rússia tem o seu lado europeu e o lado lá do asiático, né? Mas preste bem atenção aí, que mesmo assim, grande parte da Europa vai depender disso ainda. Letra B, que consequências a grande dependência do gás russo traz aos países europeus? A dependência é temerária, né? Infelizmente, é como se não pudesse ter uma solução, certo? Porque se já estão querendo fugir de uma fonte de energia dessa, que polui bastante, então construindo outros projetos, então quer dizer que essa dependência vai perdurar por muito tempo. E letra C, estima-se que em 2030, e nós vamos estar lá todos muito bem em 2030, o crescimento do uso do gás natural na Europa será na ordem de 30%. Que significado isso pode ter? Bom, se estão construindo novos projetos, certo? Então, a tendência é que o quê? Que a dependência vai aumentar, certo? Se não tivessem esses novos projetos, se tivessem projetos para energias renováveis, aí sim, poderia se ter uma projeção para diminuir a dependência, mas a tendência é o aumento, certo? Por fim, gente, nós temos um nono aí. Ele vai dar um texto para vocês, que eu sei que vocês leram, né? Vocês leram, sei. Tá bom? A notícia nos permite refletir sobre fontes alternativas e renováveis de energia. E afirma que... Então, como é que você responderia aí? Você tinha que ler a letra A e ver se interpretava o texto. Letra B e ver se interpretava o texto. Certo? E assim por diante. E a resposta coerente, correta, seria a letra B. Tá bom? Por que letra B, Rafael? A energia eólica, a partir dos ventos, certo? É vista como renovável. Claro, vão se acabar os ventos? Não. Certo? E alternativa em relação aos combustíveis fósseis. Justamente. A energia eólica, a energia solar é uma fonte alternativa. Pode ser que não tenha a mesma eficiência, mas que a alternativa é. Tá bom? Que são finitos. Acabar, né? Certo?
num prazo mais ou menos curto e de uso dominante, porque o homem aí dá para controlar melhor nesse uso, né? Apesar de que a paisagem é toda alterada, mas é uma fonte alternativa para poder substituir e diminuir a emissão de gases poluentes, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, me procure no Zap e fique em casa. Os erros aí da gravação, me perdoem. Estou com os probleminhas técnicos, mas eu sempre estou aqui à disposição, certo? Com todo amor e carinho. Fique em casa.